Eu comecei em Roma, estava lá a fazer Erasmus e comecei a estudar representação lá, com uma professora italiana que para mim continua a ser assim uma espécie de mestre ou de mestre fascinante. E depois, quando voltei para Portugal, continuei num grupo amador, que era num grupo universitário, o Sótão, onde escrevi a minha primeira peça. E depois, já mais tarde, depois da faculdade, eu digo que é quase a minha segunda vida, ou seja, eu fui criativa numa empresa de eventos, imaginava projetos e ideias para marcas e um pouco de tudo, e depois quando voltei pensei, não, agora vou dedicar-me ao teatro, à representação, e então fui para os Estados Unidos, tinha feito um workshop cá com o John Frey, e sim, fui para a escola dele, que era a William Esper Studio, em Nova York, e também já tinha juntado dinheiro do trabalho, da vida, e lá fui eu. Quando voltei, comecei a pensar, e também graças à Coffee Paste, percebi a quantidade de castings ou audições que existem cá, que eram poucas, ainda são. E então percebi que talvez fosse boa ideia escrever. E foi assim que começou a minha parte, a minha vertente de criação e de escrita com as Coffee Shop Series e com o Vasco, que foi o realizador, juntámos um grupo e começámos esta aventura. E depois das Coffee Shop Series, peças, outra série, a Lisboa Azul, e ser intérprete em peças de outras pessoas, portanto, tenho andado assim, entre a criação e a atriz em vários projetos e peças. Sim, eu acho que sim. Acho que foi difícil aceitar, de alguma forma, o que é um pouco contrassenso até, mas porque, não sei, talvez quisesse ser só uma coisa e dedicar-me só a uma coisa, mas não, agora é completamente, não, obrigada. A quem, não sei, mas obrigada a mim, a todos. A multidisciplinaridade é ótimo. Surge precisamente um ano antes de um próximo espetáculo, que vai ser o meu próximo espetáculo enquanto encenadora, que assim parte da mãe, da minha mãe, das minhas memórias da mãe e de um conjunto de agendas que se tornaram diários, que ela manteve em vida. Na pandemia eu acho que abri uma gaveta, isto é literal, e figurativo também de alguma forma, mas é completamente literal, e redescobri essas agendas na casa do meu pai e da minha mãe. E acho que estava pronta, 13 anos depois, para ver aquilo, para pegar naqueles documentos. E a partir daí criei um espetáculo, que será então um ano depois, se tudo correr bem, novembro de 2023. Batemos na Madeira. Um ano antes surge como desafio do Espaço Casa Cheia e do Miguel, e também numa espécie de processo intermédio entre o que acontece durante este percurso, ou seja, lá atrás, na pandemia, quando se abre a gaveta e se redescobre estas agendas, e o que vai acontecer lá para a frente, ou seja, é um objeto independente, é uma performance muito intimista, cómico-trágica, sobre a perda e sobre o ano de 1984, também um ano antes do meu nascimento, e um ano antes de muitas outras coisas que eu não quero revelar, quero que faça o convite para virem. É um jogo para quem vem ver, para o público, muito não invasivo, e é uma coisa confortável e é uma experiência individual, ou seja, cada um tem a sua e pode fazer ou não, mas
eu espero e acho que vão fazer porque não não é desagradável, é até agradável. É agradável e é cómico, ou pretende ser cómico, e é uma participação que faz sentido com a proposta da performance. Eu gostava que as pessoas percebessem certas coisas que eu sinto e que espero que elas também sintam através deste jogo que eu lhes vou oferecer. Muito fértil, muito fértil. Para mim tudo é fértil, não é? Este banco é fértil, tudo, realva tudo, mas a memória e também é traiçoeira, ou pode ser. E por isso, por exemplo, o espetáculo que virá aí um ano depois, eu comecei por escrever as minhas memórias sobre a mãe e só depois abrir as agendas, porque tinha muito medo de depois começar a misturar ou a baralhar um pouco as suas e as minhas. Então pensei, não, eu quero pôr as minhas primeiro no papel e no computador e só depois então vou abrir. E eu acho interessante dizer isto, eu só vou na primeira década, porque é um processo que requer respeito e calma e muitos outros adjetivos. Confesso que muito bom, porque a trago para perto, um pouco doloroso, mas acho que faz sentido e que é bom e não há que ter receio, embora tenha, claro, mas acho que o processo ser doloroso faz com que depois o espetáculo ou esta performance possa ser cómica, ou cómico ou trágico. O processo é só meu, pelo menos agora, e depois o produto final, o objeto final será agradável, ou procurará ser. Isso é bom, eu não quero que seja... Se for doloroso, acho que depende também da experiência de cada um e do contexto com que chegará lá. É uma pergunta que me põem algumas vezes, e muito justa, pela multidisciplinaridade, e sinto-me confortável dos dois lados. Talvez, dependendo das fases, esteja mais apaixonada por uma coisa e dependendo de outros tempos ou de outras fases pela outra. Eu costumo pensar em percentagens, tipo 50-50, 60-40, 70-30, depende. Gosto das duas coisas com grande paixão. Mas sim, escrevo para outros e comecei agora um processo muito interessante. Vamos ver como é que corre. Eu sou positiva e tenho bastante esperança, mas na nossa área as coisas estão difíceis e tenta-se sempre, agora em especial com a criação do estatuto, pode ser uma coisa muito boa, está a ser complicado, mas eu tenho esperança, porque é muito importante. Eu tenho sobrinhos e muita gente tem filhos, sobrinhos, primos, crianças próximas, e é mesmo inacreditável o quão importante as artes são para estes seres pequenos. Adoram, vibram, e é importante para toda a gente, mas eu vejo muito claramente neles, nos olhos deles, nos corpos, a atenção que dedicam e o que isso lhes faz e o que lhes traz. E portanto, tenho esperança, sim, que se torne cada vez mais importante, que seja quase uma disciplina logo, desde logo. Tenho esperança, sim. Luísa, muito obrigado. Obrigada a ti. Obrigada, Pedro.